Oi, Jorge, tudo bem? Boa tarde, doutor Felipe, tudo bem? Tudo. A gente vai começar aqui nossa live, né? Falando sobre Maravilha. a sugestão aqui do George, que foi o seguinte: golpe milionário com criptomoedas. E a gente vai Isso mesmo. aproveitar e falar do golpe do Pix. Você, que já ouviu falar de golpe do Pix ou golpe milionário de criptomoedas, a gente vai falar aqui como evitar, né? E o que fazer aí, e até orientar, né? Perfeito. Doutor Felipe, teve um caso bem emblemático esse final de semana, né? Que dois jogadores do Palmeiras, um indicou para o outro que teria um ganho, se não me engano, salvo engano aqui, de 5% ao mês. E esse jogador que indicou seria o dono de uma empresa junto com outra pessoa. Porém, o jogador que entrou, ele investiu 6 milhões. E com isso, depois, ele tentou reaver esse valor, porém, o prejuízo já foi dado. Né, doutor? A dúvida que fica é o seguinte, doutor. Hoje, quem indica alguém para entrar numa pirâmide ou numa questão de Bitcoin, em caso de prejuízo, responde junto também, doutor? Excelente pergunta. Você que está aqui vendo, né? Fica aqui até o final porque você vai entender. Isso é muito comum. Você pegou num ponto aí muito importante, Jorge, porque às vezes a pessoa pensa que a culpa é só da empresa, a culpa é só do dono, enfim. Aí, só para contextualizar, quando a gente tem um golpe, porque, como que a gente descobre que é um golpe, né? Aqui a gente fala de golpe milionário porque foram diversas pessoas que investem em qualquer fundo de investimento, aqui no caso foi criptomoedas, e a pessoa tem um retorno muito alto, 5%, tem empresas que até dão 10%. Nesse caso eu vi aqui que era 5% ao mês, Isso. e isso é muito alto, tá? Isso não é possível, uma realidade, por isso que acaba sendo uma pirâmide. Mas no começo a pessoa recebe esses valores, então ela pensa que é verdade, e outras elas sabem que não é verdade, mas ficam ali no começo esperando ter um rendimento, né? Então às vezes tem gente que dá essa sorte ou de propósito ela faz isso. Mas é muito importante saber e respondendo aqui, Jorge, a pessoa que indicou, ela tem responsabilidade, sim. Inclusive, isso é uma da dica, uma das ferramentas que normalmente os advogados vão atrás, porque essa empresa, ela vai, vamos supor assim, a falência e tudo não existe mais, muito comum isso acontecer. Os bens bloqueados, que normalmente se bloqueia, né? Eles não são suficientes para fazer o pagamento e tudo. Então, como que a pessoa consegue resolver isso? A pessoa vai atrás de quem indicou. Então, assim, muito cuidado, tá? Se você faz parte de algo, tá tendo ganhos, indica, você pode ser responsabilizado civilmente. Ou seja, se o seu cliente, se o seu, assim, a pessoa ali que está abaixo de você, ela investiu 100 mil reais, pode ser que você seja responsabilizado. E é claro, você vai atrás também de quem estava acima, mas muito cuidado, tá? Eu vejo também muitas pessoas procurando e às vezes elas não sabem desse detalhe. Perfeito. Doutor Felipe, o senhor que está aí no Espírito Santo, numa grande operação, abriu esse tempinho na agenda aí para bater esse papo com a gente, né? Então, doutor, só para resumir, a pessoa que indica hoje questão de rifa, de futebol, aposta, ela pode responder junto, não é isso, doutor? Então, isso daí tem que ter muito cuidado, né? Tiveram casos aí de youtubers e tudo. Então, assim, tem que se ter muito cuidado, porque no Brasil hoje não é legalizada a aposta, né? A gente está entrando aqui em outra seara, mas aí sim pode ter até uma questão criminal e às vezes sim a pessoa é julgada como se fosse uma organização criminosa, que é o quê? É uma equipe estruturada, né? Com cargos e tudo para ter de forma ilícita, né? Vantagem econômica, que no caso seria a aposta, né? Aí aqui eu não é exatamente sobre isso, mas foi interessante que você falou, Jorge, porque isso também é muito interessante. Agradecer aqui, eu aproveitar aqui, né, o doutor Marco Toguchi, aí de escritório e advogado, muito excelente advogado de Goiânia, e que, enfim, agradecer aqui, tá? A gente também tem um carinho muito especial, um respeito muito grande pelo doutor Marco Toguchi, um abraço.
E assim, realmente, Jorge, isso acontece, tá? E falando aqui de criptomoedas e golpe de Pix, está acontecendo bastante. Golpe de Pix, ou então a pessoa abre uma conta bancária e não consegue. E quando ela vai ver, rapou o dinheiro dela. Tá lá com 50 mil, 100 mil, do dia para noite não tem mais, tá? É importante vocês saberem o seguinte. Eu já vou começar aqui com a dica, até para a gente ser rápido, né, Jorge? Até Isso. para breve melhor o entendimento. Mas qual é a dica? Então, quem ficou até agora, mesmo sendo breve, quem ficou até agora, qual é a dica importante aqui? Gente, aconteceu qualquer coisa, fazer um boletim de ocorrência, tá? Seja, porque muitos casos a gente tem que ver aqui. O caso que o Jorge trouxe, que é o do golpe milionário, que esse foi de criptomoedas, é de uma empresa, então você tem que ir atrás dessa empresa, tá? O banco não vai ter culpa de nada, mas a empresa vai ter culpa e a pessoa que te indicou. Então, às vezes, você não vai conseguir pela empresa, mas a pessoa que te indicou, você consegue valores dela, porque ela tem a responsabilidade civil, tá? Mas primeiro passo, fazer o boletim de ocorrência e ir atrás o quanto antes. E se for um golpe de Pix ou que envolva banco, é importante que você entenda. O banco, ele tem responsabilidade, tá? Em muitos casos, e na maioria dos casos. Por quê? Porque às vezes no Pix, ele às vezes já é uma conta fraudulenta que recebe diversos valores de forma de golpe. Então o banco ele já sabe que isso está errado, mas ele deixou acontecer. Lembra quando a gente vai fazer uma... Ontem mesmo eu fui comprar um picolé, passei lá no cartão de crédito, picolé 4,50. Depois, minha esposa também quis um picolé. Aí ela foi lá, aí eu falei, ó, só aproximar vai dar certo. Aí aproximou e não deu certo, porque era na mesma maquininha e o próprio cartão de crédito falou, opa, pera aí, mesmo valor duas vezes? Então, ou seja, o banco ele tem mecanismo de segurança. Aí quando mudou de maquininha deu certo. Que é para quê? Para não dar errado. Então, assim, o banco tem vários mecanismos de segurança. Se você for ver, tem propagandas do banco falando de segurança e não é à toa, porque ele quer o quê? Se eximir, né? E ele tem que fazer o quê? Ele tem que proteger. Então ele sabe que é a responsabilidade dele. Então, muitas vezes, mesmo o golpe do Pix, que é o mais difícil, tá? Agora tem caso aqui no escritório que é contra, por exemplo, bancos, PicPay, enfim, que são outros tipos de empresas, que às vezes tem rapado o dinheiro da conta. A gente faz o primeiro procedimento para o cliente, fazer o boletim de ocorrência, tá? Aí depende, a diferença é que quando é assim, pede, às vezes a própria empresa, o próprio banco faz a restituição, mas mesmo assim cabe um dano moral, tá? Por questão de segurança de dados. Mas também pode acontecer da pessoa, sabe o quê? Sim. Ela pega ali ela, por exemplo, não, na parte do Pix já é diferente, porque não basta só fazer o boletim de ocorrência. É importante notificar o banco para ele dizer da onde veio aquele valor, aquela chave Pix, que ela não tinha nada de suspeito, e às vezes você consegue isso extrajudicialmente ou somente no processo, tudo bem, mas é importante fazer essa tentativa. E nessa notificação, sendo ela respondida ou não, já vai ser um elemento muito forte. A gente sabe que o direito consumerista, ou seja, se o banco tem responsabilidade, ele tem que falar que ele não teve a culpa disso. Então, se ele não responde, ele já está se responsabilizando. Ele tem que te responder também de que não, estava tudo ok. Porque pode ser alguma ocasião. Vamos dizer, a primeira vez que a pessoa foi fazer o golpe, você foi o primeiro. Então, o banco não teve culpa de fato, né? Mas, tirando isso, ele tem que saber que poxa, se foram 10, 20, 50 pessoas, vários valores suspeitos, o banco ele tem sim uma segurança capaz de evitar isso e não evitou. Ou seja, a culpa foi do banco. Assim como o caso de hackeamento e tudo, muitas vezes a culpa é do banco. Doutor Felipe, muita gente que leva um golpe do Pix fica com receio, né, de fazer um boletim de ocorrência, fica com vergonha de expor esse caso, né, de até mesmo entrar com ação judicial. Então, o que o doutor diz aqui hoje é que essa pessoa tem um direito e que às vezes até nem sabe, né, que pode recorrer a um judiciário para reaver esses valores e até mesmo dano moral, não é isso, doutor Felipe? Exatamente. Não, a pessoa, assim, ó, claro, né, se ela quiser o sigilo absoluto, o que é que ela faz? Ela vai entrar em contato com o banco, enviar e-mail explicando, fazendo boletim de ocorrência, não tem como fugir, mas o boletim de ocorrência ele é sigiloso, então ninguém vai ficar sabendo. Agora, realmente, para entrar com a ação na justiça, não tem como a gente pedir sigilo
em algo desse tipo, tá? Então é muito comum que ela vai ser pública, sim, mas você vai conseguir sua restituição de volta, né? E vai que está atrelado a algo que a pessoa pensa que você fez, vai que você estava com dinheiro de outra pessoa e, e acontece o golpe dentro da conta ali. Aí é até interessante ser judicializado e as pessoas saberem que você está entrando com a ação para saber que você não foi culpado, né, de perder o dinheiro da pessoa. Só exemplificando aqui. Mas não tenha vergonha, tá? Porque, beleza, uma coisa assim, você aceita perder R$ 2.000, R$ 3.000, mas os casos que a gente atua aqui no escritório é R$ 50.000, R$ 100.000, e nesses casos a pessoa nem pensa em vergonha ou não, ela não quer saber, ela investe, ela paga para o escritório e a gente faz o nosso trabalho. Mas a dica aqui também é principalmente para pessoas com valores baixos, que elas, às vezes nem faz sentido, sabe, Jorge? Contraditório, e você tem que saber disso, porque às vezes também não faz sentido, mas você tem direito de ir no juizado especial. Mas antes disso, que nem eu tô falando, faça o boletim de ocorrência, primeiro passo, e depois, né, se for caso de Pix, envie e-mail e tudo, tenta notificar o banco pedindo informações e provavelmente ele não vai dar, dependendo se for só por e-mail e tudo, mas você tentou, né? E pede de novo no processo. Mesmo que seja juizado especial, você tem o direito de pedir. Aí você tem que lembrar, leva tudo anotado, o que, que aconteceu, como aconteceu, peça para que o banco seja notificado para explicações e também peça para, enfim, o dano moral, que é com relação à segurança de dados, que muitas vezes tem, ou a segurança que foi falha, e a restituição material, que foi do valor, seja 10.000, 5.000, porque às vezes a culpa vai ser do banco. Agora, se você não for atrás de nada, a culpa vai. Aí sim você perdeu o dinheiro à toa. Agora, é muito importante você correr atrás dos seus direitos. Eu estou falando isso porque realmente tem muita gente desolada e com o passar do tempo o banco foi tomando aí a responsabilidade sobre isso. Assim, hoje a gente entende que tem essa tese e a gente entende que o banco está sendo responsabilizado. Então, vá atrás, se for valor baixo, juizado especial. E às vezes o banco faz um acordo e tudo. Então, assim, não deixe de lado seus direitos. E com relação à parte de criptomoedas e investimentos e tudo, fica muito ligado. Não acredite em investimentos altos, né, de alta rentabilidade mensal, mas caiu algum golpe, alguma coisa assim, vá atrás seu quanto antes e saiba que quem te indicou, talvez essa pessoa que você vai conseguir o dinheiro com ela e não somente com a empresa, porque às vezes foi o golpe tão alto, né? E, Jorge, tem gente que investe milhões, não é só 100.000, 50.000, investe 10.000, 50, o negócio vai ficando bom. Tem aquele Bitcoin, farol dos Bitcoins, é um negócio assim que tem a gente que colocava lá milhões, assim, porque, poxa, a rentabilidade é alta, por que eu vou colocar meu dinheiro no banco, né? Perfeito. Entendeu? Então coloca no banco maior. Assim, doutor Felipe, e esses casos estão sendo bem corriqueiros, não é isso? A gente tem atuado aqui em vários casos no escritório na questão de bitcoins e as pessoas, infelizmente, caem no conto do vigário, pode-se dizer assim, né? Pois acham que vão ter um lucro bem maior do que os bancos estão aí, os bancos com credibilidade estão aí para oferecer, não é isso, doutor? Isso aí realmente não tem como, né? Agora, um lucro que realmente é real, nem posso falar aqui, porque talvez forte aí, mas é o comércio ilegal do que a gente sabe aí, que muitas pessoas consomem em festas, né? Aí tudo bem. Talvez rendimento mais alto que banco, qualquer lugar, tá? Mas sem ser em coisas ilícitas, né? Que vai dar o lucro só para quem está ali na atividade criminosa, não confie nisso e também não seja ganancioso, porque você não sabe quando está no começo e no fim. Que tem gente que quer entrar no começo, que eu sei, e quer dar uma desperta, então nessa de dar desperta você pode se lascar, então fica ligado. Fica ligado nisso aí. Doutor Felipe, então, para a gente não se alongar tanto, né? O doutor Felipe hoje está no Espírito Santo, numa grande operação. Doutor, pode falar um pouquinho sobre o que está acontecendo aí, ou é sigiloso? Não, a gente estava no procedimento aqui na Câmara Criminal, aqui do Espírito Santo, resolvendo umas questões. Realmente tem toda a parte, né? Tem questão de sigilo. É claro que hoje em dia a gente mostra algumas coisas, algumas diligências, né? Mas tudo sem nome, que nem nos casos do STF, que também é uma operação grande, mas que a gente coloca ali sem nome, tá? No que der para falar, depois a gente vai estar falando, mas
Graças a Deus está dando tudo certo por aqui. E depois, quem sabe, a gente até grava sobre o que está acontecendo aqui e outros casos do escritório. Perfeito. Doutor, uma última pergunta, rapidinho. Operação Lesa Pátria. Várias pessoas, através do escritório, conseguiram a sua liberdade, não é isso? Isso. Várias pessoas conseguiram liberdade por meio aqui do escritório. E agora a gente está indo buscar a liberdade também de outras pessoas. São pessoas que foram presas no domingo. Por questão de saúde, eu acredito que a gente vai conseguir. Então a gente está lutando, já fizemos pedidos e tudo, e a gente está despachando também. Mas eu acredito que vai dar certo. E é isso. Vai ter bastante novidade. No YouTube eu coloquei lá várias séries sobre a Operação Lesa Pátria. Quando eu voltar eu faço mais, porque como toda operação vai tendo desdobramentos, né? Essa é pública, né? Porque acabou que todo mundo ficou sabendo. Mas tem muita coisa aí que no Brasil afora acontece muitas operações de diversas áreas, principalmente a área de tráfico de drogas, claro, e também outros tipos de organizações criminosas que seja de, vamos dizer assim, jogo do bicho, enfim, que envolve lavagem de dinheiro, enfim, tem operação acontecendo aí no Brasil todo. Perfeito, doutor. Doutor Felipe, obrigado aí pelo o tempo que o senhor ofereceu aqui para a gente. Está aí no Espírito Santo, na correria. Mas muito obrigado mais uma vez e depois a gente volta com mais temas, não é isso, doutor? É isso, obrigado, Jorge. É sempre bom falar aqui e bom trabalho para vocês aí na sede aí do escritório em Brasília e essa semana ainda eu tô de volta aí. Maravilha, será um bom retorno, será bem-vindo novamente. Obrigado, Tchau, doutor, mais uma vez. Tchau, tchau, até logo. até logo.